Quero que você, por gentileza, abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos e vamos ler o primeiro Salmo. Salmo 1. Versos 1 a 6. Ao ler o texto, mantenha sua Bíblia aberta, por favor, para que nós consideremos juntos esta passagem. Está escrito o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu queria pensar com você sobre o seguinte tema hoje: é possível ser feliz? Esse é o nosso tema. É possível ser feliz? Pense nisso. O reformador João Calvino disse que este salmo é o prefácio do saltério. Ele introduz os outros salmos. E ele é a síntese dos outros salmos. E ele trata da essência daquilo que os outros salmos tratarão. Este salmo começa na versão da Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, com a mesma palavra que Jesus começou as bem-aventuranças. E ele trata neste texto sobre este assunto sublime, momentoso, o assunto da felicidade. Na verdade, é muito comum você escutar, até mesmo em alguns redutos evangélicos hoje, que diz o seguinte: o propósito de Deus na sua vida é fazer de você uma pessoa santa e não uma pessoa feliz. Quase que passando a ideia de que ser crente é quase incompatível com felicidade. É como se ser um cristão é viver a parte das alegrias e delícias desta vida. Então volta a pergunta: é possível ser feliz? Eu concordo com um escritor contemporâneo nosso, muito conhecido aqui no Brasil, escritor americano, Dr. John Piper, quando ele diz que o problema da humanidade, seu e meu, nosso, não é a busca da felicidade, não é a procura da felicidade, não é o hedonismo. Esse é um sentimento legítimo. Esta é uma busca não só legítima, mas necessária. Ele diz: o maior problema nosso, da nossa geração, é contentar-nos com a felicidade pequena demais, limitada demais, terrena demais, temporal demais, quando Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as felicidades.
Talvez os teólogos puritanos entenderam bem isso, quando escreveram os nossos chamados símbolos de fé. E a primeira pergunta do catecismo menor é esta: qual é o fim principal do homem? E a resposta deles foi: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. De tal maneira que Deus criou e salvou você para a maior de todas as felicidades, a maior de todas as alegrias, a alegria de conhecê-lo, de amá-lo, de fruí-lo. Então, esse salmo é como que um mapa na mão de um viajante à procura da felicidade. Este salmo é uma espécie de receita da verdadeira felicidade. Respondemos ao tema: é possível ser feliz? E a resposta é um sonoro não. Claro, sim. Você quer saber como? Vamos examinar esse texto. Em primeiro lugar, você é feliz por aquilo que você evita. Na vida cristã sempre tem um lado negativo e um lado positivo. O lado negativo é aquilo que você não faz, que você evita, que você foge, que você não entra. O lado positivo é aquilo que você faz, que você busca, que você procura. E notem comigo então o verso primeiro: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Há 3 progressões aqui dignas de destaque. Primeiro, chama a sua atenção para os verbos: anda, detém, se assenta. Há uma progressão no sentido de ir ralentando os passos: andar, parar, se assentar. Há uma segunda progressão, confira comigo: conselho, caminho, roda. Uma coisa é conceitual, outra é dinâmica, a outra é participação. Há uma terceira progressão no texto, confiram: ímpios, pecadores, escarnecedores. O ímpio é aquela pessoa que pode até ter uma vida socialmente aprovada, é um bom pai, é um bom cidadão, é um bom trabalhador, cumpre com seus deveres, mas não leva Deus em conta. O pecador é aquele que deliberadamente transgride, deliberadamente. Mas o escarnecedor é aquele que vilipendia, que escarnece, que zomba, que faz escárnio das coisas sagradas. Como é que você pode ser feliz? Evitando andar com certas pessoas, adotando o estilo de vida de certas pessoas e deixando de frequentar determinados lugares. Se você adotar uma determinada cosmovisão, jeito de olhar para a vida que não leva Deus em conta, você vai entrar pela rota da infelicidade. Você pode ter prazeres imediatos, mas o final é uma tristeza, é uma angústia, é uma dor profunda. Se você andar com determinadas pessoas, você vai estar mal. Há um ditado brasileiro que diz assim: dize-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Mas se você frequentar alguns ambientes, alguns lugares, você também não vai encontrar lá a felicidade. Ao contrário, vai beber o cálice amargo da dor, da culpa, da amargura. Você quer ser feliz? Cuidado no que você põe na sua mente, com quem você anda e aonde você vai. Segundo lugar, é possível ser feliz? Sim, é possível. Agora, por aquilo que não só você evita, mas por aquilo que você faz. Olha o verso 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora, contrasta comigo aqui o conselho dos ímpios com a lei do Senhor.
O que governa a sua vida? O que rege as suas decisões? Suas palavras, suas ações, suas reações, seus sentimentos, seus desejos, seus sonhos, seus alvos, seu projeto de vida. Se você pautar a sua vida pela palavra de Deus, pelos preceitos de Deus, pela vontade de Deus, você vai encontrar a verdadeira felicidade. Agora note que não é ter uma Bíblia em casa, não é ter uma Bíblia na prateleira, não é botar a Bíblia aberta no Salmo 91 como se fosse um amuleto, não é abrir a Bíblia como se fosse um livro mágico, botando o dedo e dizer, eu quero saber o que Deus tem para mim hoje. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É claro que esse texto não está dizendo que você vai parar de trabalhar, você vai abandonar seu emprego, agora você vai ficar lendo Bíblia o dia inteiro, não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que aquilo que você leu, que você entendeu, você vai ruminar, você vai mastigar, você vai pensar, você vai aplicar à sua própria vida. Você vai pautar sua conduta por este ensinamento que você está recebendo. É nesse sentido que a Bíblia diz que você não pode ser apenas um mero ouvinte da palavra de Deus, mas um praticante da palavra de Deus. Se você assim fizer, você vai ser feliz. É possível ser feliz? Resposta: sim, é possível. Terceiro lugar, primeiro, por aquilo que você evita. Segundo, por aquilo que você faz. Terceiro, por quem você é. Olha o verso 3 comigo. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Preste atenção que ele não está falando de uma árvore nativa, nem de erva daninha. Ele está falando de uma árvore que foi planejada, pensada, plantada, propositalmente. Eu quero dizer que você está onde você está porque Deus planejou a sua vida. Ele amou você desde a eternidade. Ele escolheu você, Ele chamou você, Ele plantou você no solo da graça, e você está agora plantado junto à corrente de águas, e isso tem a ver com o Espírito Santo de Deus. E quando você está plantado junto à corrente de água, significa que vem o calor, vem o sol implacável, vem a seca dolorosa, e você continua plantado junto à corrente de águas, enfrentando as intempéries, sem sofrer os esbarros das circunstâncias. Você não vai perder nem seu viço, e você vai dar no tempo oportuno os frutos, para os quais Deus designou que você produza. E mais, tudo quanto você fizer vai ser bem sucedido. É o resultado. Lembra lá de Josué, capítulo 1? Quando Josué estava para entrar na terra prometida e conquistar a terra prometida, Deus disse: ó Josué, você vai fazer o seguinte, você vai fazer tudo de acordo com o que está na palavra. Você não vai desviar nem para lá, nem para cá. Você vai ler, você vai meditar, você vai viver, você vai ensinar, e você vai ser bem sucedido. Irmãos amados, se nós pautarmos as nossas decisões pela palavra de Deus, vamos ser bem sucedidos. Aí está a felicidade. Se nós não vivermos de acordo com a palavra de Deus, vamos tomar decisões erradas. Na vida, no casamento, na criação de filhos, nos negócios, nos investimentos, nos relacionamentos, na vida espiritual, em todas as áreas. Mas se você amar a lei de Deus, se você meditar na lei de Deus, se você andar de acordo com os princípios de Deus, então você será como uma árvore. A sequidão está aí, castigando aí fora, você tem raízes profundas, fortemente alimentadas, tem seiva, tem vida, tem fruto, tem beleza, tem êxito. Confira comigo, que a partir do verso 4, ele vai fazer um contraste radical,
Porque a princípio, no verso 2, você vai ver que o ímpio tem conselho para dar, o pecador tem um caminho largo para caminhar, o escarnecedor tem uma roda para rasgar a cara em ruidosas gargalhadas. Mas quando ele agora vai pensar no ímpio, ele diz: o ímpio é como palha que o vento dispersa. Eu não consegui encontrar nenhum contraste mais eloquente do que este: uma árvore plantada junto a correntes de águas, sempre verde, sempre frutífera, sempre bem sucedida, com palha. Palha seca, palha não tem raiz, palha não tem densidade, palha não tem vida, palha não tem densidade e peso, palha é levada pelo vento, palha é consumida pelo fogo. Esse é o ímpio. Muito viçoso agora, mas não suporta o juízo. Na linguagem do Salmo 73, quando Deus acorda, ele fica completamente desamparado. Ele não tem para onde sair, ele não tem para onde fugir, ele não tem raiz, ele não tem a quem recorrer. Duas coisas aqui acontecem com o ímpio. Primeiro, veja o versículo 5. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Pensem bem comigo nesta cena, irmãos. Os ímpios hoje cometem seus crimes por uma razão simples: eles têm a convicção de que vão escapar. Embora um expediente jurídico legítimo e talvez até necessário, mas nós temos hoje uma coisa no Brasil chamada de delação premiada. E o cara rouba milhões, bilhões. Agora tem um que está devolvendo 1 bilhão. Já pensou o que é isso, você devolver 1 bilhão daquilo que você surrupiou? Mas as pessoas pensam agora o seguinte: bom, eu vou fazer, depois eu faço uma delação premiada, leva aqui uns poucos anos, um ano, 2 anos, já estou num apartamento 5 estrelas em prisão domiciliar, e eu escapo. No mundo de hoje, você vê um ímpio no trono. Você vê um Herodes Antipas julgando e um João Batista sendo julgado. Você vê um Nero no trono e um Paulo sendo julgado. Você vê um Pôncio Pilatos no trono e um Jesus de Nazaré sendo julgado. No mundo de hoje, o ímpio compra as testemunhas, suborna o juiz, corrompe as cortes e escapa. Mas eu pergunto: quem poderá subornar o reto e justo juízo de Deus? Como ficará o ímpio diante do tribunal de Deus? Como ficará aquele que zombou e escarneceu de Deus quando ele tiver que enfrentar o Deus Todo-Poderoso no seu julgamento? É só você olhar Apocalipse 6, 12 a 17, para perceber que os poderosos deste mundo, todos os homens livres e escravos, naquele grande dia ficarão completamente desamparados. E esse salmo está nos mostrando que aqueles que beberam todas as taças dos prazeres desta vida, quando tiverem que enfrentar o tribunal de Deus, o juízo de Deus, eles não prevalecerão no juízo. Mas em segundo lugar, veja comigo, no versículo 5, na parte B, está escrito assim: nem os pecadores prevalecerão na congregação dos justos. A igreja militante, a igreja local, a igreja hoje que nós somos, ela é uma mistura de trigo e de joio, de ovelhas e bodes, de salvos, não salvos, de regenerados e não regenerados. Nenhum de nós que está aqui tem autoridade para dizer: esse aqui é trigo, esse aqui é joio, esse aqui é ovelha, esse aqui é bode, esse aqui é salvo, esse aqui não é salvo. Não cabe a nós. Nós não temos essa competência. Aliás, é tão grave esse assunto que muitas pessoas nem sabem elas mesmas se elas são regeneradas ou não. Algumas pessoas apostam que elas são regeneradas e não são. Quem disse isso foi o próprio Jesus.
Quando diz que naquele grande dia do juízo, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em Teu nome, porventura não fizemos milagres em Teu nome, porventura não expelimos demônios em Teu nome. E naquele dia, no dia final, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Até então estavam enganadas acerca delas mesmas. O que esse texto está nos dizendo com muita solenidade é o seguinte: naquele dia, não só os ímpios não prevalecerão no juízo, mas os pecadores não permanecerão na congregação dos justos. Quando o Senhor vier e os anjos de Deus fizerem um levantamento e forem recolhendo aqueles que são do Senhor, diz que é como se recolhesse o trigo e colocasse no celeiro e colocasse a palha e o joio no fogo. Naquele dia não é possível, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer, nenhum salvo será lançado no inferno e nenhum inconverso será levado para o céu. Eles não prevalecerão na congregação dos justos. Como é que termina esse salmo? Será que é possível ser feliz? E o salmo termina assim, verso 6: pois o Senhor conhece o caminho dos justos. E a palavra conhecer aqui não é conhecer de saber a respeito de, ser informado a respeito de, mas conhece na palavra mais íntima, mais pessoal, de intimidade. Deus conhece você. Aliás, Paulo diz lá em 2 Timóteo 2,19, que só o Senhor conhece os que lhe pertencem. Saiba disso, Deus conhece você. Deus ama você. Deus tem intimidade com você. Você é precioso para Deus. Você é a propriedade de Deus. Você é a herança de Deus. Você é a ovelha de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a delícia de Deus. Ele conhece o seu caminho, Ele conhece a sua vida. Ele amou você primeiro, Ele atraiu você para Ele, você é dele. Mas o texto diz assim: mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, eu quero crer que, fechando agora, que Davi está fazendo o que Moisés fez no final da vida, quando estava no portal da terra prometida. Propondo ao povo o seguinte: olha, eu coloco diante de vocês hoje duas opções, duas escolhas, dois caminhos, duas decisões: a vida e a morte. O que vocês vão escolher? Moisés encoraja: escolham a vida para que vocês vivam. Davi está apresentando para nós aqui duas opções: a felicidade e a infelicidade. Se você quiser de fato experimentar o que é a verdadeira felicidade, evite, faça, seja. E se você então fugir do caminho errado, amar a palavra de Deus, você vai ser como árvore. Naquele grande dia, Deus que conhece a sua vida e o seu caminho, vai receber você para a maior de todas as felicidades, dizendo: vem, filho, vem, bendito do meu Pai, entra na posse do reino. Aqui tem felicidade plena, aqui tem felicidade eterna, aqui não tem choro, aqui não tem dor, aqui não tem lágrima, aqui não tem luto, aqui não tem tristeza, aqui não tem doença, aqui não tem fraqueza, aqui não tem defeito, aqui não tem pecado. Aqui você vai beber desta felicidade e ela nunca vai acabar, ela nunca vai terminar. Esta felicidade é eterna. Qual a sua escolha hoje? É possível ser feliz? É possível, sabe por quê? Esta felicidade não é um sentimento.
Esta felicidade não é ausência de problemas, nem apenas presença de coisas boas. Esta felicidade é uma pessoa. Esta felicidade é Jesus. Se você tem Jesus, você é feliz. E Ele é a razão da nossa felicidade maiúscula, superlativa e eterna. Que Ele nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.